Ora, as palavras ferem, as palavras podem reduzir as pessoas, as palavras podem atacar, as palavras podem representar, inclusive, diminuição de questões profissionais das pessoas. Por isso, liberdade de expressão é garantida pela lei e é um dos grandes privilégios da nossa vida. Porém, saber que as palavras ferem e destroem é fundamental na responsabilidade da imprensa e de todo cidadão que fala em público, ou que publica, ou que comenta. Ao falar mal de alguém, imediatamente eu começo a estabelecer o fato que eu e você, ao falarmos de uma terceira pessoa, estamos estabelecendo uma aliança. Nós não somos aquela terceira pessoa. Isso cria a nossa identidade. Isso cria uma relação de amizade. Você é amigo também por falar mal de X ou Y e falar bem de X ou Y. Eu fui uma vez a um programa e o apresentador começou dizendo isso, né? Que horror, né, professor, essas pessoas que falam mal dos outros. Eu disse exatamente, você ao falar dessas pessoas está fazendo detração, ou seja, você está se considerando melhor ou superior do que aqueles que falam mal dos outros. Em nome da liberdade de expressão, a gente acha que pode dizer tudo sobre todos. Ora, as palavras ferem, as palavras podem reduzir as pessoas, as palavras podem atacar, as palavras podem representar, inclusive, diminuição de questões profissionais das pessoas. Por isso, liberdade de expressão é garantida pela lei e é um dos grandes privilégios da nossa vida. Porém, saber que as palavras ferem e destroem é fundamental na responsabilidade da imprensa e de todo cidadão que fala em público, ou que publica, ou que comenta. Este cuidado nós temos que ter. Professor, muitas vezes a fofoca ela é irracional, né? O senhor até comenta isso no seu livro. Ela não se dobra nem mesmo diante da realidade. Sim. Você mostra a realidade e a pessoa continua dizendo que a verdade é a fofoca dela. Como explicar isso? Porque ela responde a forças que a gente chamaria de atávicas, primitivas, tradicionais. Então, por exemplo, nós historicamente fomos governados por presidentes quase sempre acima do peso. De repente, uma presidente mulher está acima do peso e as pessoas comentam mais isso, que não comentavam nem nas barrigas proeminentes de Lula e seus antecessores. Por quê? Porque é mais atávico falar da forma física feminina do que a masculina. Essa cobrança é muito sobre a mulher. Isto é muito atávico, é a coisa mais forte que tem em nós, apelar aos estereótipos, aos arquétipos, a tudo aquilo que nos ensinaram indiretamente. Aquele aprendizado que eu tive no banco de trás do carro, quando meu pai dirigia, eu era criança e gritava, tinha que ser mulher. Essa tradição misógina, tradição de desconfiança do feminino, ela é muito forte entre nós. Logo, é preciso analisar objetiva e criticamente. Toda vez que eu aponto o dedo para alguém, há 3 dedos apontados para mim. Teoria psicanalítica básica freudiana. Quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala mais de Pedro do que de Paulo. Se eu lhe acuso de alguma coisa, obviamente essa coisa encontrou um eco em mim, difícil de ser resolvida. Por exemplo, homofobia, como querem os psicanalistas, é sempre o choque entre 2 homossexuais, o que aceita sua sexualidade e o que não aceita, e por isso ataca. Ou seja, ao falar mal de alguém, eu estou expondo as minhas dores. Ao falar mal de alguém, eu estou dizendo, nossa, fulano é muito burro, fulano não tem estudo, fulano se tornou presidente, mas é muito burro. Bom, se ele é burro e se tornou presidente, você é genial e é gerente apenas dessa lojinha, alguma coisa está errada em relação ao cargo. Ou seja, é uma maneira de catarse. Catarse é um conceito aristotélico, no qual eu transfiro essa energia para este campo. Ou seja, falar mal é uma forma de falar do que me dói, do que me incomoda. Por isso, nós deveríamos ter um pouco de cuidado, porque é quase um raio-x da nossa alma. Como combater o preconceito, já que ele é a fonte da detração em geral? Tente eliminar do campo do humor e da piada o português, a loira, o homossexual. Tente eliminar da piada o pobre, tente eliminar da piada o nordestino e você verá que o nosso humor acaba de falecer. Porque o humor é um dos grandes campos do preconceito. Isso não entre nós. Na Grécia, Aristófanes, ao falar de Sócrates, Aristófanes, ao falar da democracia, nas suas comédias, cometia os mesmos tipos de preconceito. Então,
o preconceito é um dos elementos que estabelece uma tentativa de aliança entre mim e o outro. Ele nasce da ignorância e o preconceito nasce também do medo. Se eu tivesse que achar um pai e uma mãe para o preconceito, um é a falta de conhecimento e o outro é a angústia do medo. Essas duas coisas que existem em todas as pessoas, porque todos nós temos medo, elas fazem surgir exatamente isso. No alvo do meu preconceito está o meu desejo. Está o meu desejo a todo instante, aquilo que eu projeto no outro. O preconceito é muito forte, livrar-se dele é quase impossível. Para que ele seja superado, nós precisamos de duas coisas. Uma é a educação, que é o consenso, e a outra é a coerção, que é a lei. Eu acredito em campanhas e debates sobre, por exemplo, a presença do negro na sociedade brasileira fundamental, e também acredito que nós precisamos continuar, que o racismo seja crime inafiançável. A junção dessas duas coisas faz com que as pessoas comecem a abandonar a barbárie do racismo. É preciso haver educação sobre o trato com as mulheres, que transforme as pessoas, e é preciso haver Lei Maria da Penha. Essas duas coisas podem resolver a médio e longo prazo. Imediatamente, não, porque nós somos formados por uma sociedade preconceituosa.